que Deus procura vasos que podemos ser transportados, que nós podemos sair daqui transformados e ser um vaso usado pela presença dele. Amém? Eu preciso de um vaso. Aonde encontrarei um vaso para decorar a casa do Senhor? Eu estou procurando um vaso. Vou descer até a casa do oleiro e vou ver se encontro um vaso para me poder ornamentar a casa do Senhor. E o vaso que eu preciso, ele precisa ser um vaso muito especial. E eu estou procurando este vaso. Manda, Senhor, este vaso. Onde está? Como a senhora pode ver, ele não passa despercebido na casa do Senhor. A senhora aceita este vaso? Glória a Deus. Aleluia. Eu estou precisando de um vaso. Onde encontrarei vaso para decorar a casa do Senhor? Não, aqui este é o meu vaso grande, como a senhora pode ver. Ele é grande, pode dar, não passa por despercebido. Ele é grande. A senhora aceita este vaso? Mamãe, veja o seu vaso. É um vaso bonito, é grande. É um vaso que parece precioso. Só que este vaso não serve para decorar a casa do Senhor, porque ele é muito grande e ele representa aqueles crentes que querem aparecer muito na casa de Deus. Aqueles crentes que nós vemos nos últimos dias tantos dentro da casa do Senhor, quer ser mais do que todos. E quem tem que aparecer aqui é o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz, em São João, no capítulo de número 3, versículo de número 30, quando João Batista veio batizando, e Jesus também veio batizando, e os discípulos chegaram e falaram: João, Jesus está batizando mais do que você. E Jesus respondeu, e João Batista respondeu: importa que nós diminuímos e que Jesus cresça. Então o vaso que eu preciso tem que ser queimado, tem que ser quebrado, tem que passar pela fornalha. Posso colocar o seu vaso no fogo? Não. Então o vaso não serve. Meu Deus, eu preciso de um vaso para decorar a casa do Senhor. Aonde está este vaso? Oleiro, me manda esse vaso. Vocês viram, irmãs? Algum vaso passando por aqui? Viu, irmã Maria Alice? Algum vaso passando por aqui? Meu Deus, aonde está o vaso que eu preciso para decorar a sua casa? Irmã, aqui está o meu vaso. Ele é lindo, ele é transparente, ele brilha, ele é uma peça rara, ele é de cristal. Certamente servirá para a casa do Senhor. A irmã aceita o meu vaso de cristal? Irmã Juliana, seu vaso de cristal é muito bonito. É uma peça muito linda. Mas esse vaso de cristal, ele é muito sensível. Apesar da sua beleza, ele é muito sensível e necessita de cuidado.
Sim, querida, infelizmente não. Então esse vaso não serve. Meu Deus, tantos vasos que temos, vasos que já passaram por aqui, nenhum deu para poder decorar. Ei, Mandora, você sabe de algum vaso? Sabe, mãe Pedro, de algum vaso? Ô Senhor, manda um vaso para decorar a sua casa. Preciso de um vaso, mãos, humilde. Manda, Senhor. Glória a Deus. Irmã, aqui está esse vaso. Esse vaso, certamente ele servirá para a casa do Senhor. Ele é um vaso rico, muito lindo. E a senhora aceita? Irmã Rita, esse vaso adornado, ele é muito bonito mesmo. Está bonito, tem os seus adornos, tem flores, mas esse vaso não serve para decorar a casa de Deus. Porque eu vejo que esse vaso, ele não serve porque Deus não aceita pessoas orgulhosas. Deus não aceita contenda. Deus não aceita quem quer ser mais do que os outros. Esse vaso não serve para decorar a casa do Senhor, porque ele representa aquelas pessoas vaidosas e muito orgulhosas e quer ser mais do que todos. O vaso que eu preciso tem que ser quebrado, tem que ser moldado e que aguente passar pelo fogo. Posso colocar o seu vaso adornado no fogo? Então o vaso não serve. Meu Deus, já são 3 vasos que passam por aqui que não serviu para decorar a casa do Senhor. Eu estou procurando vaso. Eu preciso descer até a casa do modelo e ver aonde eu encontro esse vaso. Manda, meu Senhor. Manda, Eu tenho esse vaso. É um vaso branco, um vaso muito bonito, um vaso limpinho. Com certeza ele servirá para decorar a casa do Senhor. A senhora aceita este vaso? Irmã Helena, o seu vaso é muito lindo mesmo. Branquinho. Está todo branco. Deixa eu ver o dentro dele como está. Irmã Helena, seu vaso está tão lindo por fora, mas por dentro está cheio de lixo. Esse vaso não serve para decorar a casa do Senhor, porque ele está limpo por fora, mas por dentro está cheio de sujeira. E Deus, ele não aceita coração magoado. Ele não aceita
Irmã Dorinha, veja que o seu vaso de ouro é uma peça valiosa. Ele é muito especial mesmo, rico. Se formos olhar a profundeza que tem o ouro, poderíamos falar muito sobre isso. Mas este vaso de ouro, ele não serve para decorar a casa do Senhor, porque ele significa aqueles crentes que querem aparecer muito na casa de Deus. Ele significa aquelas pessoas que querem brilhar mais do que todos, e querem saber mais do que todos, mas eles não são resistentes nas lutas. Quando vem a luta, ele fica com a sua alma magoada a tal ponto que passa anos após anos mostrando todas as pessoas o lugar da sua ferida. Então este vaso de ouro não serve para a casa de Deus, porque o Senhor não usa quem quer ser mais do que os outros, quem quer saber mais do que os outros, porque a palavra de Deus diz que nós temos que aprendermos dele, que ser manso e humilde de coração. Então o vaso que eu preciso tem que ser quebrado, tem que ser moldado e que aguente passar pelo fogo. Se eu colocar esse vaso de ouro no fogo, ele derrete e não é mais vaso. Vai ficar somente o ouro puro sem ser o vaso. Eu posso colocar o seu vaso de ouro no fogo? Não. Então esse vaso não serve. Senhor, quantos vasos têm passado por esse mundo? E nenhum serve para decorar a sua casa. Meu Deus, manda, Senhor, o vaso para que eu possa decorar a tua casa. Glória a Deus. Tenho visto, tenho vaso. Aqui está meu vaso. Certamente ele servirá. Você aceita esse vaso? Irmão, esse vaso de madeira, ele não serve para a casa do Senhor. Porque esse vaso, ele não suporta fogo. Se colocar água nele, ele incha, racha. E também, ele não conserva a temperatura do conteúdo que é colocado dentro dele. E existem muitas pessoas nos últimos dias dentro da casa de Deus que querem ser vaso, mas quando o Espírito de Deus começa a operar dentro da casa de Deus, eles levantam, saem, não suportam ouvir a palavra, diz que a palavra está machucando, diz que fica magoado. Então esse vaso de madeira não serve para a casa do Senhor, porque ele sai de dentro da casa de Deus dizendo que não precisa de tanto barulho dentro da casa do Senhor, que não aguenta o operar do Espírito de Deus. Então o vaso que eu preciso tem que ser quebrado, tem que ser moldado e que aguente passar pelo fogo. Se eu
Oh, Jesus, preciso de um vaso, Senhor. Já são 6 vasos que têm passado por aqui. E eu não encontro este vaso para decorar. Meu Deus, Jesus, alma sua. Meu Deus.
sujo, está cheio de lixo. E no céu, na glória de Deus, não entra coração magoado. Não entra crente corredor. Nós precisamos ser limpos de mão e puros de coração. Aqui está o vaso de ouro, uma bênção valiosa, mas não serve e quer se aparecer demais, quer saber mais do que todos. Não serve, não tem unidade, não serve para a casa de Deus. Está o vaso de madeira, não serve, porque se colocar ele no fogo, ele vira cinza, o vento bate e espalha. Agora aqui está o vaso de barro.